E aí, turma, beleza? Então, querendo continuar, porque a matéria orgânica ela tem um elemento que é muito importante, que está relacionado a ela, que é o nitrogênio. Olha só o nitrogênio. Quando a gente olha a atmosfera, o nitrogênio está na forma N2. Aí muita gente pergunta, peraí, mas N2 é muito estável, é difícil de ser quebrada essa molécula. Aí, então é o seguinte, aí os estudos foram feitos no sentido de quebrar, tá, de entender como é que a planta ela absorve esse nitrogênio. Só que ela não vai absorver esse nitrogênio, turma, não é através do N2 da atmosfera, não, tudo bem? Tem que ter esse cuidado, tá? Então isso daí, porque na verdade ela absorve ou por nitrato, que é o NO3-, ou então amônio, NH4+. São as duas formas de nitrogênio que é assimilável pela planta. E esquece do N2, esse N2 da atmosfera ele não vai ser utilizado. Então é o seguinte, a Terra, ela tem, o solo, desculpa, ela tem um fenômeno que é relacionado, que se chama mineralização. Há muita gente pergunta, o que é mineralização? Mineralização é quebrar essa estrutura original, que é o nitrogênio, que lá na bibliografia, tem um livro muito interessante de fertilidade dos solos, do Novaes. Novaes é um pesquisador da Sociedade Brasileira de Solos, e ele coloca isso, ó, a estrutura original, que é o N2, tem que ser quebrada. Então ela tem que ser quebrada em partículas menores, para daí ter em mente o quê? O nitrato e também o amônio. Só que tem algumas bactérias, principalmente as fixadoras biológicas de nitrogênio, pode ser o Rhizobium, tem também o Nitrobacter. Então essas bactérias, Nitrobacter e o Rhizobium, elas vão atuar nessa mineralização, aquilo que a gente colocou, nessa quebra do nitrogênio para ser assimilável para a planta. Porque, na verdade, o nitrogênio tem que ter muito cuidado, principalmente quando está relacionado ao plantio, porque se for feito uma aplicação por adubação nitrogenada em excesso, ele pode ser o quê? Lixiviado. Aí eu vou falar, o que é isso, professor? Lixiviação. Lixiviação é o seguinte, ele vai indo em camadas mais profundas, de acordo com o perfil do solo, e caindo até no lençol freático. Olha só, o prejuízo que pode ocasionar pela aplicação de nitrogênio de uma forma que não foi adequada. Então a gente tem que saber como é que está esse solo, porque na verdade não é simplesmente fazer um cálculo, fazer o cálculo de adubação, olhando a quinta aproximação, relativamente é simples. O que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que tipo de solo que eu estou trabalhando. Será que é um solo mais arenoso? Será que é um solo mais argiloso? Então, um solo mais arenoso e também um solo argiloso vão ter o quê? Comportamentos diferentes. Esses comportamentos vão ser diferenciados. Ou seja, vai ter absorção de nitrogênio diferente. Por exemplo, tem uma pesquisa lá da região de Itaberaí, que eles fizeram 2 tipos de plantio de soja, um no solo arenoso e um no solo argiloso. A gente sabe que o solo argiloso, pela sua característica, apresenta uma produtividade bem maior em relação ao outro, que é o arenoso. Porque o arenoso, os poros são maiores, tendo esses poros maiores, tem maior o quê? Infiltração, ou seja, a água não consegue ficar muito tempo nas camadas mais superficiais ali do solo. Então ela é facilmente o quê? Escorrida, quer dizer, o escorrimento é maior no solo que arenoso, porque é um solo muito mais gasto, diferente de um solo argiloso. O solo argiloso ali a água ela fica mais tempo ali em camadas mais profundas, ela infiltra melhor, infiltrando melhor o nutriente, ele é mais facilmente o quê? Ó, quebrável, tá vendo aí, ó? Então quando tem essa atuação do nitrogênio, que vai originar lá na frente, ó, o nitrato, o amônio. Quais são uma das formas de aplicação de nitrogênio que tem aí, professor? Nós podemos ter o sulfato de amônio, tá? Tem a ureia, essa ureia tem que ter muito cuidado, porque no momento que ela é aplicada, porque a sua origem é uma origem industrial, então, no momento que é aplicada, ela volatiza com uma certa rapidez. Então, tem que ser aplicado ou no início da manhã ou no final da tarde. Não pode ser aplicado em dias em que a radiação solar, ou seja, a insolação, ela está muito alta, tá? Porque a gente sabe que a planta ela tem aquela questão dos graus dias. O que são graus dias? É a quantidade de calor
que a planta vai absorver para que ela possa desenvolver todo o seu ciclo fenológico. Por exemplo, a soja. O grau os dias da soja está ali por volta de 1.270 graus Celsius. Aí, 1.270 graus Celsius. Que significa isso, professor? 1.200 graus Celsius. Que, conforme, logicamente, a cultivada da soja, ela vai ter o seu plantio ali por volta de 110, 112 dias, 115, 120. Depende, tá? Depende da cultivar em que está trabalhando. Olha só, olha essa importância aí do plantio, porque o nitrogênio ele tem aquela função que proteica. Ele vai garantir o quê? É como se você tem um carro, tá? Você tem um carro aqui, não tem? Então aquela carcaça do carro, vamos colocar assim, a lataria é o nitrogênio. Então quem vai garantir mais essa estrutura, que o grão ele fique mais vigoroso, ou então o fruto ele fique mais uniforme, é o quê? É a estrutura do nitrogênio. Por quê? Porque ele tem proteínas. Se tem proteínas, é uma sequência de quê? É uma sequência de aminoácidos. Aí quando você olha na planta não, numa folha, não tem a folha? Aí a folha você nota lá que ela está toda amarelada, aquele amarelecimento ali entre as nervuras. Aquilo ali, pessoal, é sinal do quê? É sinal da falta de nitrogênio. Então você pega a folha lá, está aquele amarelidão. Então aquele amarelidão é o que? O déficit do nitrogênio. Por que tem esse déficit de nitrogênio? Ele não é móvel? Então aonde que você vai ter sintoma desse nitrogênio? É uma folha mais nova ou numa folha mais velha? Uma folha mais velha. Porque na verdade a nova ela está precisando de nutriente. Aonde que ela vai ter essa distribuição dos nutrientes? Da folha velha para a folha o quê? Para a folha mais nova. Por isso que na sintomatologia, na parte dos sintomas dessa folha por déficit de nitrogênio, ele vai estar mais presente em folhas do que em folhas velhas. Isso que a gente tem que ter esse cuidado, porque ele é um elemento móvel. Aí tem outra sequência aí que a gente vai falar do fósforo. O fósforo já é o contrário, ele já é imóvel. É totalmente diferente em relação ao nitrogênio. E como que a planta, a raiz, né? Como é que a raiz ela vai absorver esse nitrogênio? Ela absorve esse nitrogênio pelo fluxo de massa. Então, que é um gradiente de pressão que tem no solo, e facilmente ele vai ser o quê? O gradiente que tem a água, tá? É como se você tivesse aqui um grande corredor de água. Então, o elemento, no caso o nitrogênio, ele é facilmente o quê? Vai percorrer essas colunas de água. Isso que é o fluxo de quê? Fluxo de massa. Fluxo vem de quê? De velocidade, vem de vazão. A forma como esse nitrogênio está sendo percorrido, que a gente chama de fluxo de massa, que é um dos tipos de absorção do nitrogênio pela via o quê? Pela via radicular. Porque a raiz, ela faz um campo na sua volta que denomina-se como rizosfera. Então, para a raiz ela alcançar camadas mais profundas, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter um certo aumento desse pH. Porque quando aumenta o pH, vai facilitar o quê? Com as cargas positivas, principalmente aquelas que são benéficas para a planta, como cálcio, magnésio, potássio, e juntamente com o quê? Com nitrogênio. Só que o nitrogênio é um elemento que aniônico. Então, se é um elemento aniônico, eu tenho que ter cuidado com o quê? Com a presença do H+. Então, se o H+ estiver em excesso, acidez, o que eu vou ter em contrapartida? Uma menor quantidade de nitrogênio. Olha só, pessoal, por isso que antes de entender o nitrogênio, que é um elemento muito importante, aí nos livros, a gente pegando a literatura aí, é considerado um macronutriente, porque a planta ela precisa desse nutriente em grandes quantidades. E qual que é a unidade que tem? Tem alguma unidade aí, professor? Tem, em quilos por hectare. Tá? Então, qualquer análise que tiver de solo, a recomendação vai ser em quilos, 50 quilos, 60, 70. Isso é conforme a cultura que for estudar. Mas o que tem que ter em mente é a aplicação correta do nitrogênio. Só um caso aqui à parte, por exemplo, na soja. Na soja, no plantio, você sabia que não aplica nitrogênio? Aí eu vou falar, como assim, professor? Você acabou de falar que o nitrogênio é importante, não aplica nitrogênio no plantio, porque lá na soja, o pessoal do melhoramento, eles fizeram uma parte da ecologia que chama de simbiose. Ali tem uma bactéria que chama Rhizobium,
ela fornece o nitrogênio, olha só, ela fornece o nitrogênio para a planta, em contrapartida a planta vai fornecer o que para ela? Vai fornecer CO2. Então, no plantio, olha só, a nossa agricultura, viu pessoal, tupiniquim, vamos colocar assim, na verdade única, a gente não aplica, na soja, tá? Não aplica esse nitrogênio no plantio. Não significando que durante todo o ciclo da planta, tá? A da soja que não falei para vocês, varia de 110 dias, 120, 130, e conforme cultivar, vai ter posteriormente o que? A aplicação de nitrogênio, que a gente chama de adubação de cobertura. Então é isso aí que tem que ser notado. Então é um caso à parte que no nitrogênio, quando tem a cultura de soja, não tem aplicação desse elemento. Então, na verdade, o nitrogênio tem duas características que são altamente importantes. A sua alta mobilidade, tá? E a função que ele tem de proteica, que vai gerar o que? Um incremento na produtividade. Aí tem um elementozinho, pessoal, que ele atua bem conjunto, é como se fosse um elemento simbiótico com nitrogênio, que é o enxofre. Principalmente o pessoal que tem a aplicação do gesso agrícola, que o gesso agrícola ele aumenta o ambiente radicular em camadas mais profundas, ele libera o enxofre, olha, ele libera o enxofre, que é o sulfato. Então esse sulfato, ele vem de quê? Ele vem da aplicação do gesso agrícola. Então, ligando com o nitrogênio, tem estudos aí, por exemplo, a Embrapa, tem uma unidade lá no Maranhão, que eles fizeram uma estação experimental e puderam, nos seus estudos, analisar que a aplicação do gesso agrícola junto com o nitrogênio, só que o gesso lá, turma, ele é diferente do nosso aqui, tá? Você sabe por quê? Porque o nosso é de origem industrial. Então, como é de origem industrial, das siderurgias de Catalão ou de outras partes também de São Paulo, ele tem pouca concentração de enxofre. Por exemplo, ali por volta de 15% de enxofre. Enquanto o lado do Maranhão tem 26% de enxofre, aumentando a produtividade, de acordo com os estudos da Embrapa, a Embrapa que tem a sede em Londrina, que pesquisa a pesquisa em relação ao melhoramento de soja, mas eles pesquisam, colocam algumas localidades. Então, no Maranhão, eles catalogaram que lá tem 30% de aumento de produtividade em função da aplicação do gesso agrícola com esse enxofre, atuando conjuntamente com o nitrogênio. Aí o produtor de outras regiões fala, poxa, então esse gesso agrícola do Maranhão, porque lá vem da mina, tá? Esse gesso agrícola. Então por isso que ele tem maior concentração de enxofre. Aí o pessoal fala, poxa, então isso daí seria magnífico. A gente, em vez de adotar o gesso lá daqui da região, lá do Maranhão, só que aí tem aquele gargalo que nós temos, que é o que? O escoamento. Então isso daqui é uma das funções, quer dizer, o frete, né, fica mais alto. É uma função que o nitrogênio ele não atua só de forma isolada. Quando ele atua de forma conjunta com esse outro elemento do enxofre, a produtividade aí da galera chega a 20% a 30%. Então, quer dizer, você fala uma produtividade com aumento de 20% a 25%, aí numa área de 10 a 20 a 30, 40, 50 mil hectares, é um volume altamente considerável, principalmente na nossa agricultura, que precisa ter todos esses cálculos bem dimensionados. Eu tenho que saber o tipo de solo que eu estou tendo, que não falei para vocês, né? O nitrogênio ele vai atuar de uma forma diferente no solo arenoso com solo argiloso. Então tem comportamentos diferenciados. Então, eu não vou aplicar a mesma dosagem e a mesma quantidade nesses dois solos. Então isso vai ficar o que? De forma quebrada. Então é isso que a gente tem que ter. Então é isso, pessoal. Então de nitrogênio que a gente tinha que passar, logicamente tem muito mais informações, mas aí tem o meu Instagram, tem o meu contato aí. Se vocês quiserem entrar, a gente está de portas abertas para trocar mais informações. Tudo bem?